Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Shag está na rua pedindo esmolas quando Débora, neta de Lana, se aproxima com curiosidade. A menina pergunta por que ela não está em casa. Shag responde com ironia que o céu é seu teto agora e pergunta seu nome. Débora diz se chamar como a profetisa bíblica, e conta que seu avô compôs uma música sobre ela. Shag se encanta, diz que também gosta de música e Débora convida ela para ir com ela até sua casa, e diz que elas ajudam pessoas necessitadas. Débora diz que vai chamar a avó e sai correndo. A rainha de Judá conversa com Edissa, aflita com a situação do filho. Diz que desde que o rei enlouqueceu e voltou ao normal, nada mudou para o menino. Confessa que sua fé está abalada e que não acredita mais que Deus vai intervir. Decide usar suas joias para subornar um guarda e ajudar Edissa a fugir com Joaquim. Edissa tenta convencê-la a desistir, mas a rainha está decidida. Ela ficará na Babilônia para enfrentar as consequências e tentar impedir que o rei envie soldados atrás deles. Ilana percebe que Débora sumiu por um instante e pergunta onde ela foi. A menina aponta para onde estava Shag, mas a mulher já havia partido. Zack revela a verdade para Joana. Foi ele quem matou Uriel por engano. Confessa que tentou acertar Nebuzaradã, mas errou o tiro. Joana se choca, o chama de assassino, e ele diz que só descobriu o parentesco com Nebuzaradã depois de chegar na Babilônia. Tenta se justificar dizendo que sempre amou Uriel e Diná. Joana o acusa de ter mentido sobre Asher também. Zack, exaltado, diz que não adianta mais revirar o passado. Ela diz que ele está se tornando uma pessoa horrível. Zack, descontrolado, ameaça. Ou ela se casa com ele no dia seguinte, ou ele destruirá a vida de todos. Joana fica desesperada, e Dana a encontra chorando e a abraça. Naomi pergunta a Lior se Asher era apaixonado por Joana. Lior diz que ainda é, que a ama profundamente. Lia comenta que Joana está de casamento marcado com Zack, um amigo de infância. Lior explica que ela já foi noiva dele antes, mas rompeu porque ainda amava Asher, mesmo achando que ele estava morto. Naomi estranha eles viverem na mesma cidade e nunca terem se encontrado. Lior revela que Asher a viu algumas vezes, mas evitou ser visto. Lia diz que ele deve ter sofrido muito. Lior comenta que o sofrimento maior é a teimosia, ele poderia ter se casado com Joana desde Jerusalém. Naomi pergunta por que eles não ficam juntos, se ainda se amam. Lior diz que Joana está indo para um casamento infeliz. Naomi comenta que Zack parece ser gentil. Lior ri e pergunta se ela está achando ele bonito. Oriel questiona Fassur sobre uma mulher misteriosa que apareceu na casa da noiva. Disse ser guia espiritual dela, mas ele desconfia. Fassur, impaciente, manda ele calar a boca. Zadok diz ao filho que precisam de uma reunião familiar, e Ravina concorda. Elga reclama do cansaço com os netos. Zelfa alfineta dizendo que para casar ela tem energia. Elga corta o assunto. Zelfa muda o foco, fala que o casamento de Joana e Zack pode mudar com a volta de Asher. Elga pergunta se ela acha que Joana pode romper. Zelfa diz que não duvidaria, o amor entre eles sempre foi claro. Elga concorda e teme que se o casamento não acontecer, Zack desista de aceitar Fassur na família. Zelfa finge que não ouviu. Tamir vence um jogo e faz o irmão ir falar com uma mulher. Zabaya chama Larsa e Tamir manda Samir se aproximar da moça. Samir tenta puxar conversa, mas a mulher diz que está acompanhada. Ele entende que ela é casada, mas ela quer dizer que está esperando alguém. A conversa sai do controle, ela o chama de surdo e o expulsa. Samir volta dizendo que não entendeu nada do que ela falava e manda o irmão tentar. Tamir tenta conversar, diz que é simpático e direto, quer saber o que ela tem com Fassur. Ela diz que só fala com quem tem ouro. Tamir está sem nada. Larsa chega e encerra o papo. A rainha admira ver as netas em paz. Nitocris escuta a conversa escondida. Shamiran lembra da infância e dos petiscos que a mãe preparava. A rainha diz que vai providenciar o mesmo para ela. Shamiran pergunta se sente saudade da terra natal. A rainha responde que seu lar é onde sua família cresce. Shamiran elogia sua sabedoria e beleza, dizendo que jamais haverá outra rainha como ela. Nitocris, ouvindo tudo, se incomoda. A rainha Neusta e Edissa falam sobre Joaquim. Edissa diz que Joaquim não aceitaria o sacrifício da mãe. Neusta insiste que ele não precisa saber. Pede que Edissa seja forte e siga com Joaquim, tenha filhos e viva. As duas se emocionam. Samu prepara e bebe algo misterioso. Evil acusa Nebuzaradã diante do rei. Evil diz que Nebuzaradã matou Cassaia para favorecer a sacerdotisa. Rabissares defende o irmão. Daniel e Abednego pedem que Asher fale.
Ele conta que no dia da estátua, viu Nebuzaradan no lago com a sacerdotisa, o que a deixou caçar e abalada. Nebuzaradan nega, chamando tudo de calúnia. Evil relembra a caçada aos leões. Foi Asher quem o salvou, não Nebuzaradan, que só assistiu. O rei diz que as acusações são graves e exige explicações. Nebuzaradan encara Asher em silêncio. Samu, inquieta, bebe mais da mistura que preparou e segue para o trono. Asher acusa Nebuzaradan pela morte de Caçaia. Nebuzaradan diz que são mentiras de um ex-escravo rancoroso. Asher se defende e afirma falar a verdade. O rei pede provas. Asher diz que só tem sua palavra. Beroso e Rabissares defendem Nebuzaradan. Evil acusa, mas o rei diz que não julgará sem provas. Daniel e Abednego apoiam Asher. Rabissares lembra de seu passado vingativo. O rei reforça que confia em Nebuzaradan. Nebuzaradan diz que foi ele que atirou a flecha. Samu chega. Evil a chama de traidora por ter se deitado com Nebuzaradan quando ainda era sacerdotisa. Ela nega. O rei diz que se erraram, os deuses os punirão. Tamir discute com Larsa por causa de uma mulher. Larsa tenta agredi-lo, mas cai. Confusão se forma e chamam os guardas. Samu diz que nunca traiu os deuses. Asher afirma ter visto ela com Nebuzaradan. Evil desconfia do romance antigo. O rei exige provas, mas ninguém confirma. Decide encerrar o caso. Nebuzaradan agradece. Asher sai frustrado. Rabissares o chama de desequilibrado. Desespero dos irmãos. Tamir e Samir voltam dizendo que mataram alguém e temem a morte. Samira e Talita os pressionam. Eles confessam ter ido à casa da lua atrás de uma mulher. Samu e Nebuzaradan conspiram. Samu diz que graças a Ista, o rei confiou neles. Nebuzaradan teme que Evil vire rei. Samu chama de fraco e garante: Nebuzaradan será o próximo a reinar e depois seu filho. Está escrito nas estrelas. Fassur desconfia. Ravina diz que precisa resolver algo antes de ir. Fassur ouve que os filhos de Helga seguiram uma mulher até a casa da lua. Oziel confirma e chama a mulher de desequilibrada. Fassur manda ele se calar para pensar. Shag lê a sorte no azeite quando um homem se aproxima. Ele ameaça roubá-la. Ela grita por socorro. Arioque aparece, afugenta o agressor e reconhece Shag. Surpreso com seu estado, ele se oferece para ajudá-la. Ela recusa esmolas, mas acaba aceitando ler o futuro dele. Arioque promete que Urzabun não saberá que ela voltou. Shag aceita, desde que vá com ele. Deixe o seu comentário dizendo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se gostou, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado!